Quando a gente ouve falar em Brasília, infelizmente vem automaticamente na nossa mente aqueles escândalos absurdos dos nossos políticos. Mas calma, não vamos e nem queremos falar desses caras aí. Brasília é a capital do Brasil, que foi projetada, e o que você não imagina é como essa cidade foi planejada. Quer saber mais sobre tudo isso? Então fica comigo até o final. A primeira capital do Brasil foi em Salvador e depois no Rio de Janeiro. O plano para se ter uma nova capital no centro do nosso país já existia desde o século XVII. Na Constituição de 1891, já havia em um artigo um território de mais de 14 mil metros quadrados no Planalto Central do Brasil, para a construção de uma nova capital. Muitos presidentes passaram, mas o projeto nunca foi para frente, devido ao desafio de executar uma construção de tamanha importância e de muita complexidade, já que poderia ser um enorme risco à reputação de qualquer político que quisesse realizá-la. Até que em meados da década de 50, Juscelino Kubitschek, popularmente conhecido como JK, entrava no mais alto cargo da política no nosso país, o presidente da República. Juscelino era mineiro e antes de ser presidente do Brasil, já tinha sido prefeito de Belo Horizonte e governador do estado de Minas Gerais. Ele foi eleito presidente do nosso país na eleição de 1955, com um discurso de retomar o desenvolvimento econômico do Brasil. A promessa de Kubitschek era que o país cresceria 50 anos em 5. JK presidiu nosso país de 1956 a 1961. Durante o governo de Juscelino, ele investiu muito para garantir o desenvolvimento e a industrialização no Brasil. E isso só aconteceu devido ao plano de metas que o presidente colocou em prática. Esse plano era um programa que tinha a finalidade de melhorar toda a parte de infraestrutura do Brasil, que tinha 30 objetivos e era dividido em 5 setores da economia: setores de energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Mas todo esse plano só foi possível de realizar graças à construção da nova capital do país, a cidade de Brasília. O plano para ter uma capital no interior do país era estratégico e tinha um objetivo simbólico e militar. Era uma forma de estimular a interiorização do nosso país e também de ter uma capital mais protegida para eventuais ataques e revoluções. Finalmente, o Brasil teria uma capital central que ligaria todas as regiões do país. Em 1956, foi elaborado junto ao Congresso o projeto da construção de Brasília e da transferência da capital do Brasil, sendo aprovado em 19 de setembro do mesmo ano. Com isso, os planos da construção de uma nova capital finalmente saíam do papel. Foi criada a Companhia Urbanizadora Nova Capital, a Nova Cap. Dentre os nomes que faziam parte da Nova Cap estava o de Oscar Niemeyer, talvez um dos melhores e mais famosos arquitetos que o Brasil já teve. A ideia do então presidente da República era se cercar de técnicos e especialistas que já haviam trabalhado com ele na época que era prefeito de Belo Horizonte e também em época que foi governador de Minas Gerais. Após a formação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, foi promovido um concurso para determinar qual seria o desenho urbano de Brasília, conhecido como Plano Piloto. Foram mais de 26 candidatos e o projeto vencedor foi o de Lúcio Costa, resultado que saiu no dia 16 de março de 1957. Costa planejou uma cidade moderna e com uma visualização monumental. O projeto era simples, mas com muitas inovações. Além de incorporar no planejamento as principais ideias da arquitetura moderna da época, e em especial, e mais importante, a funcionalidade que uma cidade organizada deveria ter para o uso das pessoas que iriam habitar, circular, trabalhar e também passear nela. Para Lúcio Costa, Brasília não poderia ser apenas uma cidade moderna, mas também um monumento para que todos que olhassem a cidade ver a organização e a importância para a sociedade. O projeto partiu da forma de um sinal da cruz, fazendo 2 eixos principais, e um dele levemente curvado, para se ajustar ao terreno. Seria nesse eixo que ficariam as residências.
Vista do alto, o projeto ficou parecido ao de um avião, o que viraria símbolo do Brasil como um país moderno. A parte reta da cruz, que é perpendicular ao eixo das residências, ficaria com os prédios públicos do governo e também as principais obras do arquiteto Oscar Niemeyer. O projeto foi pensado em tudo, para a circulação dos carros e evitar futuros congestionamentos. Brasília tinha várias vias rápidas, sem cruzamentos e nem semáforos, diferentemente de outras metrópoles da época. A cidade era praticamente um marketing para os veículos. Já nas áreas residenciais, o projeto de Lúcio Costa contava com blocos de edifícios cercados por vegetação, as conhecidas superquadras. Isso permitiu o convívio de moradores juntamente com a natureza. Nessas quadras, todos os prédios seriam sustentados por pilots, um tipo de coluna que deixa a edificação acima do nível do solo, deixando o chão livre para a circulação de pessoas. Para se manter funcional e eficiente, Brasília poderia abrigar no máximo 500 mil pessoas. Se a cidade crescesse mais do que isso, deveria ser criado cidades satélites, uma espécie de subúrbio, onde os moradores com menor renda pudessem morar, mas tudo partindo através da construção do plano piloto. Com o prazo de inauguração para 21 de abril de 1960, por 3 anos, trabalhadores do Brasil inteiro foram para Brasília participar de sua construção. A maioria deles eram de origem do Nordeste e do Norte do nosso país. Os desenvolvedores do plano piloto achavam que os trabalhadores viessem somente para a construção da cidade e depois iriam embora, coisa que não aconteceu, fazendo com que a ideia das construções das cidades satélites só após a construção do plano piloto fosse um desastre. Com o prazo curto para a construção de Brasília, algumas mudanças foram feitas no projeto inicial de Lúcio Costa. Como, por exemplo, ele queria que os apartamentos de acabamentos e tamanhos diferentes fossem construídos nas superquadras. Mas devido à justificativa que precisava terminar a cidade antes de terminar o mandato de JK, os edifícios foram feitos padronizados. E você aí, já foi para Brasília? Comenta aí embaixo para eu ver. Ah, e não se esqueça de deixar o joinha. Mas calma lá que o vídeo ainda não acabou não. A cidade de Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e marcou a transferência da capital do país, saindo do Rio de Janeiro e indo para a nova cidade. Ao certo, não se sabe qual o valor gasto para a construção de Brasília, mas estima-se que foram gastos em valores da época cerca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Imagina isso na época, era grana demais. Mesmo com a fama de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, a arquitetura moderna de Brasília foi muito criticada nas décadas após sua inauguração. Com o passar dos anos, foi ficando claro que a construção da cidade moderna e organizada não era tão funcional assim como no papel. Por exemplo, como era uma, entre aspas, espécie de maravilha para os automóveis, para quem não tem carro, a cidade é duramente criticada. O transporte público é muito ruim até os dias atuais, e por não possuir cruzamento e semáforos, o perigo é iminente para os pedestres. E até mesmo para os veículos, os percursos pela cidade ficaram mais difíceis. Isso porque a cidade cresceu. Com isso, o número de carros também aumentou. E a cidade, que era a princípio para não ter congestionamentos, bom, não foi exatamente isso que aconteceu. As cidades satélites eram muito mais importantes do que Lúcio Costa e os outros desenvolvedores do projeto imaginaram. A metrópole Brasília não está hoje mais no plano piloto. Esse plano acabou virando praticamente um bairro da cidade. Com o tombamento histórico do plano piloto em 1987, a região ficou mais como um centro histórico da cidade, não podendo se adaptar a novos projetos de arquitetura ou afins. Atualmente, Brasília é a terceira maior metrópole do Brasil, com uma população estimada em mais de 3 milhões de pessoas. A cidade fica atrás apenas do Rio de Janeiro, antiga capital brasileira, e atrás também de São Paulo, a maior cidade do nosso país. E aí, gostou de conhecer mais sobre a capital do nosso país? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!